lição de hoje, recadinho para todos nós de Emmanuel, é do livro Fonte Viva, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, na fala de Emmanuel. E vem dizer, número 59, Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Foram registradas por Simão, são palavras de Simão Pedro, registradas pelo evangelista João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquecem aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar no nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Dando graças a Deus por essa reflexão, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de Francisco de Assis para mais um dia de aprendizado dos ensinamentos do Cristo. Envolvidos em paz e serenidades, agradecemos essa oportunidade bendita ofertada para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe as nossas percepções para que tenhamos um bom entendimento das palavras que hoje foram aqui ditas pelo nosso irmão Tiago, que possamos sair daqui bem confortados e um pouco mais ricos
ter entendimento dessas graças divinas. Muito obrigada, Jesus. Que os bons amigos espirituais, que a proteção divina dessa casa de luz possa intuir e abençoar nosso irmão na sua fala, nas palavras de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Abertura. Já apresentei, né, Renato? Renato. Tiago. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria estar na casa de Francisco de Assis, que temos amigos e amigas muito queridas. E eu venho inicialmente para fazer um convite para vocês. Nos dias 27 e 28 de setembro, a nossa casa, o Espiritismo.net, que é uma casa espírita virtual, vai estar promovendo o 6º congresso. Vai acontecer ali no Clube Municipal na Tijuca, acho que é na Doc Lobo, acho que é isso. Tem uns anos que eu saí do Rio, estou bem perdido. E teremos como tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético. Teremos muitos amigos e amigas, o Alexandre Moreira Almeida, que ele é diretor do NUPS, lá de Juiz de Fora, que é um grande pesquisador da área médica, da psiquiatria, que vem fazendo um trabalho fantástico sobre ciência e espiritualidade. Enfim, vários companheiros vão estar conosco. Então, aqueles que quiserem, o nosso já está ali fazendo as inscrições. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o tema do congresso, né? Sobre o mundo invisível, o nosso percurso em torno do entendimento dele e como que o Espiritismo enxerga esse tema. Nós sabemos que quando se trata do transcendente, do invisível, do mundo dos espíritos, esse tema não é exatamente novo. Não foi Allan Kardec e muito menos os espíritos que o assessoraram que vieram revelar e trazer uma grande novidade. Se formos a todas as culturas, todos os povos, nós vamos encontrar lastros históricos e documentos sobre isso. Inclusive, as primeiras comunidades, as primeiras civilizações, até mesmo antes de nascer as primeiras civilizações, nós já temos notícias dessa busca pelo invisível. As primeiras sociedades caçadoras-coletoras, ainda quando éramos nômades, já demonstravam interesse. Vou tirar a blusa quando começa a falar, faz calor. Um interesse muito grande nesse tema, né? Se formos às cavernas, por exemplo, de Halland, né, ali na Áustria, nós vamos ver desenhos que os antropólogos e arqueólogos que estudaram essa caverna perceberam que se tratava de uma evocação aos ancestrais, um culto aos ancestrais. Se formos principalmente à África, e isso um dos maiores pesquisadores do Espiritismo, Ernesto Bozano, vai dar conta em uma obra onde ele trata dos povos, tanto da África quanto da Oceania, a obra As Manifestações Supranormais e os Povos Primitivos. Povos primitivos hoje, no campo da antropologia, é um termo que nós não mais utilizamos, mas enfim, é um pesquisador ali de meados do século, melhor dizendo, da transição do século XIX para o XX. E ele vai demonstrar através de pesquisa de muitos antropólogos que essas comunidades tinham um culto aos ancestrais, aos espíritos, que fazia parte, e era um mote daquela cultura. Muitas tribos e comunidades, antes de tomar qualquer tipo de decisão que fosse
importante, eles celebravam rituais que evocavam os ancestrais na busca de inspiração e de destino, né? Mas, de maneira, digamos, racionalizada, nós vamos encontrar em algumas culturas isso de maneira muito patente, né? Poderíamos aqui falar de algumas, mas vamos nos fixar principalmente a cultura ocidental. Na Grécia, nós vamos ter a figura de Pitágoras, né, um grande filósofo e matemático, que ensinava os seus discípulos em uma caverna, e ali ele evocava os mortos, ele dava passividade a eles, e estes inclusive ensinavam os seus discípulos. Pitágoras, ele é conhecido como um filósofo e um matemático, mas ele também foi um reformador da religião do seu tempo, né, que era o culto dos Eleusis. Depois, essa reforma ficou conhecida como pitagorismo, né? E, portanto, ele era um médium extraordinário, e muitos dos seus discípulos igualmente eram, né? Mas na Grécia, sem dúvida alguma, o ápice disso tudo vai ser justamente com o grande sábio de Atenas, Sócrates, que viveu ali algo em torno de 300 a.C. E Sócrates era conhecido pelos seus próprios discípulos como um mestre, não é? Tanto Xenofonte quanto Platão foi o principal discípulo que registrou muitas das suas ideias, vai dizer que não raras vezes ele entrava em contato com o seu daimon, né? Que depois a teologia católica transformou como se fosse uma figura maléfica, mas daimon no grego é espírito familiar. Então, Sócrates, nós vamos ver isso, por exemplo, na obra Fedro. Fedro é uma obra que Platão aborda a questão do amor, do culto à filosofia, e é interessante porque Fedro era um discípulo de Sócrates. Ele havia acabado de sair da casa de um outro filósofo que falava sobre os perigos do amor. Só para a gente ilustrar como que era a mediunidade de Sócrates. Então Sócrates o encontra, eles estão se dirigindo para fora da cidade, e num determinado momento Sócrates, concordando com as ideias do tal discípulo, ele para e fala assim para Fedro: Fedro, o meu daimon pede para eu reformular as ideias, porque eu estou enganado, né? E aí ele faz um novo discurso, enfim. E em diversos momentos, na obra Fédon, na própria obra magna de Platão, que é a República, nós temos vários momentos em que ele vai evocar e conversar com o seu daimon, com o seu espírito familiar. Inclusive, uma das razões pelas quais, não só esta, mas uma das que ele foi condenado à morte, foi justamente o fato de ele conversar com o daimon. Porque isso era alguma coisa que só poderia ser feito nos grandes templos, né? E pelas pitonisas. Na antiga Grécia era assim: as pitonisas eram geralmente mulheres, eram mulheres por volta ali de 12 a 14 anos, que iam para os grandes templos, e ali elas eram consultadas para que elas evocassem os deuses, Apolo, Atena, Afrodite e por aí vai. Inclusive, um dos maiores historiadores da Grécia, na verdade o pai da história, Heródoto, ele vai falar de várias experiências espirituais e de contato com o mundo invisível que se dava nesses templos, né? O próprio templo de Apolo, o templo de Atenas, né, era um grande tempo de contato com o mundo invisível. Enfim, nós vamos ter também no Antigo Egito esse culto. Na verdade, sem dúvida nenhuma, o Egito ele é o berço espiritual de um culto mais organizado ao invisível. Não é mistério para ninguém
que nos templos de Karnak, no Egito, e tantos outros templos, ali se evocavam os mortos. Havia um contato, né, com o invisível. Entretanto, para isso era preciso ser um iniciado nos mistérios de Ísis e Osíris, que eram deuses do Antigo Egito, mas também deuses da transcendência, né? Poderíamos dizer da própria mediunidade, dentro daquela cultura. Bom, o fato é que entre os israelitas, os hebreus, isso também não foi alguma coisa que passou ao largo, pelo contrário, as figuras dos profetas, e aí nós poderíamos listar aqui uns 10 ou 15 que cultuavam o mundo invisível, né? Podemos falar de Jeremias, do próprio Isaías, que foi o grande profeta do Antigo Testamento, mas sem dúvida nenhuma Abraão, Moisés e por aí vai. Todos eles realizavam culto melhor dizendo, tinham experiências com o mundo invisível. Só para fixarmos em um caso no Antigo Testamento, vamos ao livro de Samuel, né? Samuel, que foi um grande profeta da antiga Israel, do período de transição, né, do livro de Juízes para o livro de Reis, né? Israel, depois que foi fundada ali na antiga Canaã, né, por Josué. Quem se lembra ali do Antigo Testamento, nós vamos encontrar no finalzinho do livro de Êxodo, Moisés, ele não entra na terra de Canaã, ele morre lá no Monte Hebron, não é isso? E aí Josué entra e conquista aquela região. Então começa o período dos juízes. Eram sábios vinculados à tribo de Levi, daí vem os levitas, e eles então tinham os juízes, que eram sábios, que consultavam também a Yahvé, né? Yahvé era aquela figura que muitas das vezes é traduzida como Deus, mas era o guia espiritual daquele povo. Então, eu bebo muita água, tá, gente? Ainda bem, né? Então, nesse período de mais ou menos uns 500 anos, nós tivemos as figuras dos juízes. Eram eles que tomavam as grandes decisões para as tribos de Israel, as 12 tribos. Né? Muito bem, no período final desse processo histórico, nós vamos ter a transição do período dos juízes para os reis, os grandes reis. Nós vamos ter aí o Saul, o primeiro grande rei, nós vamos ter depois Davi e por fim o seu filho, Salomão, que foi, digamos, o grande rei de Israel. Nesse período, teve um momento em que o profeta Samuel, ele morre e o Saul, então, ele evoca, olha só que interessante, ele vai até a pitonisa de Edom, que ele mesmo havia expulsado, né, porque elas faziam magias, né? A gente sabe muito bem o que é isso. Né? E então eles foram expulsos. E ele mesmo vai e evoca. E aí é um caso muito interessante que podemos ver. Na verdade, isso está registrado no segundo livro de Samuel. E o que acontece? O espírito, ele se materializa e conversa com o rei Saul. O que é isso? Mediunidade, né? E naturalmente isso não passou, digamos, desconhecido pelos cristãos. O próprio Jesus, em vários momentos, ele nos dá conta do fenômeno da mediunidade. Nós vamos ver isso no famoso momento em que estavam os 3 discípulos mais próximos, não é? Tiago, Tiago, quem dera, João e Pedro, estavam com Jesus no Monte Tabor, e ali eles veem materializado 2 figuras, não é? Elias e Moisés. E Jesus então conversa com essas 2 entidades que estavam, o quê? Mortas do corpo. Entretanto, estavam ali
materializadas, ou seja, um fenômeno de materialização. Mas não só isso, nós vamos ver, não só nos evangelhos, diversos testemunhos da realidade invisível, como, por exemplo, em determinado momento, Jesus expulsando, entre aspas, os demônios, né? Nós vamos ter vários casos registrados, principalmente em Lucas e Mateus. E o famoso dia de Pentecostes, né? No Ato dos Apóstolos, que foi registrado por Lucas, né? Onde nós temos aquele momento em que os discípulos estão em Jerusalém e eles falam em línguas, aquilo que o Espiritismo entende como um fenômeno de mediunidade poliglota, xenoglosia, né? E durante o período do cristianismo primitivo, igualmente, em várias igrejas nós vamos ter a mediunidade presente. Em várias delas, a própria comunidade de Jerusalém, mas também a de Roma. Isso, um grande historiador do cristianismo primitivo, Eusébio de Cesareia, na obra História Eclesiástica, é o primeiro ensaio de uma história sobre o cristianismo, ele vai registrar toda essa gama de fenômenos que vão acontecer nesse período. Muito bem. Quando termina esse período, que nós chamamos, dentro da história do cristianismo, de cristianismo primitivo, que tem duas fases: o período apostólico, que vai desde quando Jesus começa o seu apostolado, não é? Ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, quando ele é batizado por seu primo, João Batista, até quando o último discípulo de Jesus ele falece. Nós estamos falando da figura de João, né? Lá em Patmos, por volta do ano 93. E depois o período que a gente chama de patrística, que começa os primeiros teólogos do cristianismo. Quando termina esse período, e Roma, então, ela, digamos, de perseguidora, né? Ou melhor dizendo, exatamente, perseguidora das ideias do cristianismo, ela adere ao próprio cristianismo e transforma, né, na sua religião oficial, que incorpora elementos tanto do cristianismo, mas também do paganismo latino. A mediunidade ela começa a ser perseguida. E aí nós começamos o período da Idade Média, né? Muitas pessoas, e curiosamente, principalmente as mulheres, foram para as famosas fogueiras, né? As bruxas. Era interessante, porque o conceito de mal e o conceito de demoníaco naquele período era muito curioso. Podia fazer o bem que fosse, né? Podia curar, podia... isso era muito interessante. Joana d'Arc, por exemplo, que libertou um povo inteiro, né? Um povo inteiro. Ela foi parar na fogueira, né? E é interessante o fato, tem um historiador, agora não me lembro o nome dele, mas que ele fala que realmente essa perseguição era muito tenaz, principalmente as mulheres que faziam curas, né, que manipulavam ervas, que tinham contato com o transcendente. Basicamente elas tinham uma destinação, né, a fogueira. E aí, isso foi um processo longo, de mais ou menos 1000 anos. Né? 1000 anos. Muito embora, se formos olhar a história da própria igreja, nós vamos ver que isso estava sempre muito presente. Quem tiver curiosidade, tem uma obra do Clóvis Tavares chamada Mediunidade nos Santos. É uma obra excelente. Ele pega ali mais ou menos umas 20 biografias de personagens muito marcantes na igreja que tinham mediunidade. Eu acho que dois exemplos aqui, sem dúvida nenhuma, marcantes, Teresa d'Ávila, né, que escreveu obras inspiradas, né, entre aspas, pelo Espírito Santo,
né, e São João da Cruz. Todos eles eram místicos, né? Tinham contato com o mundo invisível. E claro, isso que é interessante, muitas das vezes só descobria isso depois que eles morriam. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, com essa cultura de perseguição, aqueles que de alguma forma tinham contato, tinham experiências espirituais, contato com o mundo invisível, nós vamos encerrar o período da Idade Média e aquilo que era, digamos, tão marcante, né, que foi um período que os iluministas chamavam da Idade das Trevas, né? O período deles era de luz e aquele período era das trevas. Porque não só essa perseguição à mediunidade, mas era perseguição a qualquer tipo de inteligência, praticamente, né? A pessoa não podia exatamente pensar fora daquela estrutura que era imposta pela igreja, né? Era uma realidade muito simplista, era céu ou inferno, né? Era bem e mal. E muitas das vezes bem era um grande mal, porque às vezes, por exemplo, a pessoa era muito caridosa, era muito bondosa, mas se ela não fosse católica, ela não era boa. E a destinação dela era o quê? O inferno, né? Eu só contar uma anedota, mas é uma história que me marcou muito. Eu sou de Goiás, né? E conheci uma freira a quem eu tenho assim muito respeito e admiração. Para mim foi a alma mais santa que eu conheci nessa vida. Uma alma muito boa, sem preconceito, ali no Centro Espírita, gente. Ela participava, teve uma vez inclusive que, assim, paralelo à reunião pública, tinha a reunião mediúnica. E ela sempre ficava assim curiosa, o que tem aquilo ali e tal. Porque o que acontece? Tinha a reunião pública, depois da reunião pública nós fazíamos o trabalho com os nossos irmãos em situação de rua. E era dessa atividade que ela participava. E ela ficava curiosa, a gente conversa ali com os mortos, aquela coisa. Eu gostaria de participar um dia. Aí foi ela. Aí conversou e tal. E aí, irmã, o que você achou? Olha, eu achei uma beleza. Estava sofrendo, muito bem. Mas o que eu quero contar para vocês, quarta-feira ela estava chegando assim na casa espírita, e todo mundo vinha assim para conversar com a irmã Margarida e tal, era aquela coisa. E aí um companheiro falou assim, irmã Margarida, quando a senhora morrer, tadinha, né? A gente já quer matar o povo, quando a senhora morrer, eu tenho certeza que a senhora vai para o céu. Na verdade, a senhora, para nós, o Espírito, a senhora iria para o nosso lar, a senhora é uma pessoa tão boa, falou. Aí ela parou e falou assim, meu filho, quando eu morrer, eu acho que eu gostaria de ir para o inferno. Inferno, irmã? Meu filho, eu não teria paz, sabendo, tem tanta gente sofrendo. Né? Olha que coisa bonita. Mas na Idade Média era isso. Você podia ser a pessoa mais boa. Se você não fosse católico, né? E não raras vezes torturasse as pessoas, ainda bem que a igreja mudou, né, gente? E muito. O Papa Francisco deu notícia para nós disso, né? Enfim. Então, nós vamos chegar ao período do Iluminismo, que é na história conhecido como a modernidade, e nós começamos um processo de racionalização da vida, né? Então, para principalmente o primeiro movimento da modernidade, que é o Renascimento, que vai acontecer ali na Itália por volta do século XV, XVI, era o retorno à Idade Clássica, à filosofia, o culto ao belo, ao transcendente, né? E os primeiros movimentos de uma busca por uma ciência. Então, foi um período que se negou tudo aquilo que se fez na Idade Média, inclusive a religião, né? Isso vai se acentuar, principalmente nos dias de hoje. E com isso, tudo aquilo que tinha alguma inspiração de religião era negado, né? E vai ser justamente nesse processo que há um conflito entre fé e ciência, fé e razão, que nós vamos ter
um certo sujeito muito querido por nós, chamado Hipólito Léon Denisard Rivail. Claro que depois de muito tempo, né? Alguns séculos depois, só faltou falar isso, 400 anos. Mas enfim, aqui todo mundo é espírita, tempo, o que é o tempo para nós? Então, ele vai nascer na França, ali em 1804, no início do século XIX, e foi alguém que foi forjado com espírito de racionalidade, né? Um culto ao saber, ao conhecimento, à filosofia. É tanto que nós vamos ver os interesses intelectuais do professor Rivail é algo, né, digno de grandes nomes. É o que na sociologia a gente chama de polímata, né? Ou seja, é alguém que tem expertise em várias áreas. Eu fico com inveja quando eu leio a biografia de Kardec. É astronomia, matemática. Gente, quem gosta de matemática tem inveja, sabe? Eu fico assim, gente, que pessoa gosta de matemática, que coisa, né? Mas literatura, né? Enfim, biologia, química. Química é outra coisa também curiosa, né? Eu sou de humanas, gente. Então eu ficava assim, né? É digno de nota mesmo. E esse professor, estando em Paris, ele vai ouvir falar dos fenômenos das mesas girantes. É um fenômeno que vai começar nos Estados Unidos, né, em meados ali, do século XIX, e depois invade as grandes capitais e as grandes cidades da Europa, né, Berlim, até a cidade de Lisboa. Nós temos registros disso, Paris, claro, Londres, enfim. Principalmente as pessoas mais ricas, né, porque elas tinham tempo para isso, elas iam no período do inverno, principalmente, ali elas evocavam os mortos e os mortos começavam a movimentar as mesas. E eles tinham alguns diálogos, né? Um dos diálogos mais famosos com as mesas é justamente do grande escritor francês Victor Hugo, que ele se exilou, ou melhor dizendo, foi um alto exílio. Ele tinha eu diria que até um certo rancor, né, do Napoleão III, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, que ele foi para a ilha de Jersey e ali, iniciado pela Madame Girardin, né, ele começa então a conversar, inclusive ele evocou o próprio Napoleão III. Interessante. Tem um livro dele, muito famoso, recentemente foi traduzido no Brasil, chamado O Livro das Mesas, do Victor Hugo. Vale muito a pena ler, gente. E então, nesse período, era uma verdadeira febre as mesas girantes. Então, Allan Kardec, ou melhor dizendo ainda, Hipólito Léon Denisard Rivail, ele começa um diálogo através das mesas. Ele vai nas reuniões da Madame de Clemenceau, né, mas também na casa do Sr. Baudin, e ele começa um verdadeiro contato com o mundo invisível. Ali na casa da Madame de Clemenceau já havia uma médium muito desenvolvida, a Ruth Céline Jaffé, que inclusive era judia, mas era uma médium excelente, que já havia produzido inclusive alguns cadernos, os famosos 50 cadernos. E ele começa a perceber algo muito interessante, que, primeiro, diferente daquilo que ele imaginava, que Allan Kardec era um cético, né, que aquilo era algo esdrúxulo, era algo assim, era alguém que estava enganando pessoas que não tinha, digamos assim, muita clareza do pensamento. Minha avó diria que era tantã, né? Então Kardec percebe que não, eram inteligências, né? Só que inteligências invisíveis. E elas respondiam de tudo, e de maneira diferente, e com um grau de inteligência também diferente, né? É preciso dizer que Allan Kardec, para além de tudo, era um professor. Portanto, ele conhecia
muito bem, digamos assim, a natureza das respostas. Que era um professor, né? Naturalmente um professor sabe, olha, fulano de tal, ele tem mais interesse nessa área, então ele consegue responder melhor sobre isso, já aquilo nem tanto, e por aí vai. Então Allan Kardec percebeu que no mundo invisível, a semelhança do nosso mundo, havia uma pluralidade de inteligências, mas não só de inteligências, mas também de níveis morais, né? Ou seja, havia pessoas que eram inteligentes, mas eram sujeitos, do ponto de vista moral, medíocre, né? E havia pessoas que, a semelhança do que a gente vê hoje, né, que muitas das vezes se passam por pessoas muito inteligentes, porque falam muito bem, né? Quem não abre uma rede social, não vê uma pessoa falando como se fosse, né? Mas tudo isso, claro, tem toda uma organização, né? Tem a iluminação, o jeito que fala, a dicção, essa coisa toda. Eu sou uma bagunça para isso, então eu entendo, sei que tem essas coisas. E aí, gente, olha só que interessante. Allan Kardec percebeu de cara que o mundo invisível também tinha essas pessoas, né? Tem essas pessoas. Gente, só uma pequena pausa. Faz uns 2 meses que eu descobri, olha só como é que hoje, muitas das vezes, e isso também serve para nós, porque no invisível existe a mesma coisa. Gente que paga, principalmente homens, 80 mil para subir num monte, para não sei o quê, para fazer alguma coisa lá no monte que ninguém sabe o que faz para a pessoa ser melhor, né? Olha só, e as pessoas convencem os outros a fazer isso. Então, vejam vocês o que pode acontecer do mundo invisível. E aí Allan Kardec percebeu que havia espíritos o quê? Pseudo-sábios. O que é o espírito pseudo-sábio? Um espírito que passa, digamos, uma sabedoria que ele não tem. E aí Allan Kardec percebeu, esse é o ponto, né? Eu enrolei vocês esse tempo todo só para falar isso. Allan Kardec percebeu que era um imperativo construir um método racional para lidar com o invisível. Por quê? Porque senão as pessoas poderiam ser enganadas. E aí, é isso que ele vai explicar na sua segunda obra, terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, ele vai falar do método. Que método é esse? Controle universal do ensino dos Espíritos. Que é isso que ele fez para conceber tanto o Livro dos Espíritos, igualmente o Livro dos Médiuns e toda a sua obra. O que Allan Kardec fazia? Ele, através de vários médiuns, porque ele percebeu uma coisa muito interessante: os espíritos, eles não têm dono. E parece que hoje o espírito tem dono, né? Fulano só pode se comunicar pelo médium tal, né? Seu trânsito só se comunica. Eu fico pensando, né? É como se fosse assim, vocês sabem aqueles amigos ciumentos? Não, você é só meu amigo. Só anda comigo, só sai comigo, só vai ao centro espírita comigo, né? Mas, naturalmente, que no mundo invisível as coisas não são assim. Então, ele percebeu que o mesmo espírito, ele poderia se comunicar por vários médios. E aí ele viu uma coisa muito interessante: a qualidade, ela também mudava das respostas. Por quê? Ele percebeu isso, ele já diz em O Livro dos Médiuns, que há uma influência tanto do médium quanto do meio que aquele médium está. Né? Então, ele percebeu que ele poderia ouvir a opinião de um determinado espírito através de vários médiuns, mas que ele poderia ouvir também vários espíritos. Então, ele começou a lançar uma mesma pergunta através de vários médiuns. E olha só que interessante, só a título de exemplo, se eu não estou enganado, Revista Espírita de 1866, há um caso muito interessante. Uma correspondente de Allan Kardec, espírita, médium,
ela disse que recebeu a comunicação do espírito de cura de Ars, que ele falava o seguinte: olha, a mediunidade, bom, ela não precisa ser exatamente gratuita. Por quê? Se você for fazer, por exemplo, a cura através de alguém que é muito rico, você pode cobrar e dar esse valor para os pobres. Aí ela recebeu essa comunicação e mandou para Allan Kardec. Allan Kardec, ele poderia simplesmente o quê? Rejeitar, porque Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já estabelece. Mediunidade é o quê? Ela é gratuita. Não interessa se é para pobre, rico, branco, negro, japonês ou sei lá. A mediunidade, para ser bem exercida, ela tem que ser distante de qualquer tipo de interesse. Qualquer tipo, não só financeiro, mas de status, enfim. E aí Allan Kardec ele faz o seguinte: bom, já que foi o espírito de cura de Ars, o que eu vou fazer? Eu vou evocá-lo através de alguns médiuns. Allan Kardec evoca através de 5 médiuns e faz a mesma pergunta. Lança a mesma pergunta. A mediunidade, ela cura, na mediunidade cura, se tratando de uma pessoa que tem muito recurso, ela pode ser cobrada. E o espírito dá a resposta através desses 5 médiuns de maneira semelhante, nunca vai ser igual. Por quê? Né? Quando nós tratamos da comunicação, aquilo que o nosso Hermínio Miranda, na obra Diversidade dos Caminhos, vai chamar de semiologia das comunicações mediúnicas, nós temos que entender que passa pela mente do médium. A mente do médium, né, ela é diferente da mente do outro médium, que é diferente da mente, e por aí vai. Então, o médium, ele filtra a comunicação. Ele filtra a comunicação, né? E ele vai usar os recursos que estão na mente dele. Então, nunca vai ser exatamente, né, mesmo se tratando de um médium extremamente experiente, como o Chico Xavier, passa pela mente do médium, né? Então, mas ele percebe que há uma unidade de pensamento naquilo que o Espírito ditou. E aí fica claro, a mediunidade ela tem que ser o quê? Gratuita, né? Mas, quando se trata, digamos assim, do resultado desse método que Allan Kardec estabeleceu, eu diria que a obra máxima para isso é a obra O Céu e o Inferno, que esse ano nós celebramos 160 anos, né, do lançamento dessa obra. Allan Kardec ali, ele não só vai ampliar aquilo que já está no Livro dos Espíritos, né, que é a escala espírita, que ele vai dividir em 3 ordens, né, os espíritos maus, os espíritos bons e os espíritos, que a última, né, puros e perfeitos. Eu sei que aqui no Francisco de Assis está cheio. Sim. Né? A Vera mesmo, né? Sim, sim. Então, ali ele vai evocar alguns espíritos e vai ter um diálogo com eles. Como que eles estão vivendo a vida no mundo invisível? O que tem ali? Qual é o estado dele? É de felicidade ou de sofrimento? E aí vai dialogar com os suicidas, os espíritos endurecidos, dos criminosos, né? Mas também os bons espíritos, né? E por aí vai. E ele vai categorizar esses espíritos e ali ele vai encontrar uma unidade nessas comunicações, que é mais interessante. Coisa que hoje em dia a gente praticamente não vê, né? A gente buscando essas entrevistas, por exemplo. Nós temos até algumas obras. A obra O Consolador, por exemplo, do Emmanuel é um exemplo disso, uma obra excelente, né? Através de Valdo Franco nós também temos do Viana de Carvalho a qualidade do pensamento espírita, mas sem dúvida nenhuma é um legado de Allan Kardec que nós deveríamos nos atentar e inclusive buscar entender por quê. O Espiritismo, né, ele é também uma ciência.
E uma ciência, ela precisa naturalmente o quê? Avançar. Claro que para avançar, você tem que ter um ponto de partida. Por isso que é imprescindível que estudemos com vigor o pensamento de Allan Kardec. Qualquer ciência para avançar, você tem que ir às bases. Né? Por exemplo, a psicanálise, que começa com Freud, depois tem Lacan, Adler, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um debate infinito. Mas eles vão aonde? À fonte. Né? Então, celebrando esses 160 anos da obra O Céu e o Inferno, sem dúvida nenhuma, é um convite para todos nós de empreendermos uma jornada no pensamento de Allan Kardec, buscando extrair dali os recursos para pavimentar uma estrada segura na direção do conhecimento do mundo invisível. Porque o mundo invisível, gente, é como se fosse, ali no período do Renascimento, as grandes navegações. É um novo continente. Nós não fazemos, assim, nós desse mundo, nós não conhecemos nem as praias ainda. Há muito que conhecer, há muito que aprender. E o Espiritismo é um convite sempre ao estudo, à reflexão, à análise, à crítica, né, para que consigamos viver melhor. Por que viver melhor? E esse é um ponto fundamental na reflexão kardeciana, porque Kardec percebeu, isso fica patente na obra do Céu e o Inferno, que a forma como nós vivemos aqui interfere por demais na forma como nós vamos viver a vida no além-túmulo. Se aqui nós fomos pessoas amáveis, naturalmente lá seremos. Se aqui espalhamos bondade, né, lá igualmente encontraremos o resultado disso. O mundo invisível é a síntese, é o resultado das nossas experiências aqui na Terra. Né? Ninguém vai, porque faleceu, morreu, né? Ou como nós espíritas falamos, desencarnou, que essa pessoa vai virar santa. Né? Não. É um trabalho que precisa ser feito aqui, hoje, agora. Né? Então, gente, essas são as nossas breves reflexões. Eu também estou com 2 livrinhos que eu estou lançando esse ano. Esse aqui, Leon Denis, Cartas e Recordações para Atravessar o Luto e a Dor, e a obra Veredas do Mais Além. Está lá com o Jajá, quem tiver interesse, tá bom? Muita paz. Obrigada, Tiago, por nos historiar nessa evolução de todos nós. Como evoluímos, né, gente? Estamos evoluindo. E como é bom esse assunto, né? A gente ficava aqui ouvindo, ó. Muito bom, né?